Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: o fluir do Rio da Graça, parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 17 a 20. O fluir do Rio da Graça, parte 2. 4 motivos cruciais. A seguir, destacaremos 4 motivos cruciais que evidenciam a necessidade de aumentar o volume do fluir do Rio da Graça no final dos tempos. Deus precisa completar a edificação de sua casa. Ao ler o livro de Ezequiel, enxergamos a necessidade de concluir a edificação do templo. Ou seja, em nosso tempo, há a necessidade de Deus concluir a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Por 20 séculos, essa edificação ocorreu de maneira lenta e arrastada. Neste tempo final, contudo, deve ser concluída de maneira mais sólida. Para isso, Deus precisa, neste momento, aumentar o nível do fluir do Rio da Graça. Alcançar um viver segundo o padrão de Deus por meio da palavra profética que traz o fluir do Rio da Graça. Esse motivo está em Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes também a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observe todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Ezequiel capítulo 43, versículos do 10 ao 11. Deus tem um modelo e um padrão, mas a casa de Israel está em meio a iniquidades e seu viver não alcança esse padrão. A casa de Deus possui um padrão e o povo da casa de Deus também possui um padrão de vida, um viver segundo esse padrão. Não podemos ser aqueles que apenas falam doutrinas bonitas. Nosso viver precisa alcançar o padrão de acordo com os estatutos, os dispositivos e as leis. O fluir do rio, descrito no livro de Efésios, visa suprir-nos com a graça. É a graça que faz com que os membros do corpo de Cristo cresçam e amadureçam, e assim aconteça a edificação do corpo. O fluir da graça também traz a verdade e aos poucos vai preenchendo todos os nossos vazios, toda a nossa vaidade. Onde não há realidade, há vazio, vaidade, mentira e ilusão. Não continuemos a viver com vazios por dentro, cheios de iniquidade e apenas uma fachada de povo de Deus, uma fachada de igreja. No tempo final, nosso viver deve ser condizente com o padrão da palavra de Deus. É por isso que o rio da graça precisa fluir com mais força, enchendo-nos de realidade em nosso viver. Cristo é a verdade e deseja encher todos os buracos de nosso viver, nosso comportamento e nossa conduta. Ele quer encher nosso ser com a realidade. E não somente isso, quer encher-nos com o amor de Deus, pois Deus é amor. Ele quer encher-nos com a luz de Deus, pois Deus é luz. Se nos enchermos do Espírito, falando a palavra entre nós, fazendo a imersão na palavra, dia após dia, nosso viver será mudado. Mesmo que não percebamos, as pessoas perceberão. É isso que Deus precisa fazer para aumentar o nível do rio. Esse é um viver de graça, verdade, amor e luz por meio do Espírito. Restaurar o serviço sacerdotal. O capítulo 44 de Ezequiel fala da restauração dos serviços sacerdotais. Todo o serviço sacerdotal precisa ser restaurado. Durante 20 séculos houve a degradação da igreja com o sistema de clérigos e leigos, danificando a função sacerdotal de todos os membros do corpo de Cristo. Um exemplo dessa degradação ocorre quando alguém crê no Evangelho e então é chamado para viver a vida da igreja. Nesse momento, ela manifesta o pensamento de que precisa um pastor para lhe dizer o que fazer, semelhante à necessidade de haver um padre para a confissão dos pecados. Isso gera o pensamento de que essa pessoa precisa de um sacerdote para substituí-lo e fazer um serviço ou um culto a Deus em seu lugar, enquanto ela mesma continua vivendo como leigo. Amado leitor, não é assim na igreja. O Senhor quer restaurar o serviço sacerdotal de todos. Cada um que resgatamos na rua deve ser aperfeiçoado e designado para servir na igreja.
nada o impede de, logo após crer no Senhor, também sair para pregar o Evangelho. De fato, ele precisa ser instruído na igreja, fazer a imersão na palavra e conhecer a palavra de Deus, mas também deve perceber que é um membro que funciona como um sacerdote. Ninguém deve depender de um padre para confessar seus pecados a Deus. Ninguém deve depender de um sacerdote para fazer um serviço a Deus em seu lugar. Em Efésios, lemos o seguinte: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 12, versão King James atualizada. Esta é nossa função: resgatar pessoas na rua e aperfeiçoá-las para que sejam membros ativos do corpo. A igreja só é edificada quando todos os membros funcionam. Normalizar todas as ofertas e festas. Em Ezequiel 45 e 46, lemos sobre esse assunto. Todas as ofertas devem ser normalizadas no meio do povo de Deus, bem como todas as festas. Para isso, o Senhor precisa aumentar o nível de água da graça. Graças a Deus, o Senhor já está restaurando o ministério da palavra. Hoje temos a palavra viva e o ministério da palavra. Esse ministério, contudo, não anda sozinho, mas precisa do ministério dos serviços. Por isso, o serviço sacerdotal e o serviço levítico devem ser restaurados. Mas para que esses dois sejam desenvolvidos, é preciso providenciar espaços físicos e bens materiais. Nesse momento, é necessário o ministério de ofertas de riquezas materiais. Muitos têm correspondido e suprido esse ministério por causa do aumento do nível do Rio da Graça.